Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de desenvolvimento de jogos nível básico. Desculpem pelo som que está fazendo um pouco de eco. Então vamos lá. Nesse curso eu vou ensinar vocês a fazerem um jogo do estilo arcade, certo? Então o jogo que a gente vai fazer vai ter as seguintes características. Suponham que esse quadrado preto é a tela, tá bom? Então a gente vai fazer uma navinha aqui. Essa nave ela vai poder se mexer nas duas dimensões, então para esse lado, para esse outro lado, para cima e para baixo. Se a nave passar desse canto aqui, do canto direito, ela vai reaparecer no canto esquerdo. Se ela passar do limite da borda esquerda, ela vai reaparecer aqui no limite direito, ok? Que nem aqueles jogos de Atari da década de 80. E ele também não pode passar do meio aqui da tela. E esse jogo também vai ter os inimigos. Os inimigos eles vão aparecer aqui de cima, vão descer, ok? E se o inimigo bater na sua nave, os dois são destruídos. E a sua nave vai poder atirar também. Então ela vai atirar e se o tiro acertar a nave inimiga vai ser destruída. Então basicamente é esse o jogo que a gente vai fazer. Para isso a gente vai precisar de uma textura para a nossa nave, uma textura para a nave inimiga e a textura do tiro. Joia? Para quem fez o curso na semana passada, eu disponibilizei uma textura aqui da minha área do Moodle, da minha disciplina, desenvolvimento de jogos, ok? Então tá lá, ó, tem uma nave, você pode escolher do Star Wars, do Star Trek ou uma outra nave qualquer. A nave inimiga do Star Wars, também do Star Trek ou de outra nave qualquer. Um tile map, que é onde vai estar o nosso tiro. Uma fonte de texto. Um fundo com estrelas no fundo para elas se moverem, para dar a impressão que a nossa nave está voando no espaço. E o som, ok? Tudo isso aqui eu já baixei. Quem fez parte do curso e quiser baixar novamente em casa para fazer de novo, fique à vontade. Okay? Então vamos lá. Primeira coisa, vou iniciar um novo projeto no Unity. Então vou clicar aqui no Unity. Unity é uma ferramenta gratuita, você pode baixar no site oficial dela, ok? Tem a versão gratuita e a versão Pro, mas a versão gratuita não é de forma alguma limitada. Ela tem todos os recursos que você precisa para desenvolver. E vamos lá. Então eu vou criar aqui um novo projeto. Esse novo projeto vai se chamar Arcade do nosso curso, Arcade Curso. E eu vou abrir o meu projeto como um projeto em 2D. Olha, vamos lá. Qual que é a diferença entre você abrir o projeto em 2D e 3D? São as configurações iniciais do Unity. Então, configurações de câmera vão estar prontas para o 2D ao invés para o 3D. O layout do Unity vai estar para o 2D ao invés do 3D. Okay? É basicamente isso. Tudo aquilo que vai ser configurado abrindo um projeto em 2D, você pode mudar depois lá no teu projeto durante o desenvolvimento do teu jogo. Não tem problema nenhum. Maravilha. Então, abriu o meu novo projeto. Joia. E como é que funciona aqui? Vamos fazer a apresentação do Unity. Essa tela aqui no meio é a tela da sua cena. Okay? Então você vai montar a cena do teu jogo nessa tela aqui, sem erro. Essa janela aqui de baixo é a janela de todas as coisas que você vai utilizar no teu jogo. Então, todos os assets, né, os bens do teu jogo. Então, seja um arquivo de textura, arquivo de som, os scripts onde vai estar a parte de programação, tudo aquilo que você vai utilizar vai estar nessa janela.
Essa outra janela da esquerda aqui, a janela Hierarchy, ela tem todos os objetos que estão na sua cena. Então tudo que estiver na cena vai estar aqui, ok? Quando a gente começa um novo projeto, o único objeto que já é criado é o objeto câmera, ok? E se você clicar na câmera, desse outro lado, do lado direito, você vai ver todas as propriedades desse objeto. Todo objeto que está na cena, quer dizer, todo objeto que está listado nessa janela Hierarchy, aqui na esquerda, a gente chama de Game Object, ok? Objeto do jogo. Todo objeto do jogo, ele vai possuir as suas propriedades e os métodos que você vai poder utilizar, quer dizer, as ações, as tarefas que ele pode realizar, ok? Como é que é organizado no Unity? No Unity, um Game Object é organizado da seguinte forma. O Game Object ele vai ter componentes, e cada componente tem os seus atributos e as ações que podem ser realizadas. Então, por exemplo, todo Game Object vai ter pelo menos um componente chamado Transform. Esse componente é responsável pela posição, rotação e escala do seu Game Object. Porque todo Game Object tem esse componente. Como a câmera é um Game Object especial, então ele tem um outro componente chamado câmera, que tem várias propriedades que você pode trabalhar aqui. E um outro componente chamado Audio Listener, okay? Que eu não vou abordar agora, abordo outra hora. Maravilha? Então é isso. Todo Game Object possui componentes e é nos componentes que estão as propriedades e as ações que você pode realizar. Você tendo essa ideia da organização de cada Game Object, fica mais fácil trabalhar depois no seu código. Okay? Por isso que eu estou batendo a tecla aqui agora. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho sobre as características de câmera. Então, quais são esses atributos que tem aqui na câmera? Eu tenho um outro vídeo que detalha mais esses atributos. Okay? Nesse curso, como é um curso direto, ele é direcionado para a gente criar um jogo arcade, então eu vou só focar naquilo que é importante para o nosso projeto agora. Bom, duas coisas são importantes. Como é um jogo que eu vou fazer, um jogo de espaço, né, se eu executar aqui o jogo agora, ó, já aparece a minha tela, ok? Isso é muito bacana. Só que a tela é azul, o fundo é azul. Como é no espaço, eu vou trocar aqui a cor de azul para preto. Então eu vou clicar aqui no background e escolher a cor preta aqui na paleta de cores. Okay? Agora o meu fundo está preto. Eu posso escolher outros fundos, além de outras cores, eu posso colocar uma textura, ok? De fundo. Maravilha. Dois outros atributos que são importantes, duas propriedades que são importantes do meu Game Object, é a projeção e o tamanho. Okay? Então eu vou começar pela projeção. Existem duas projeções que você pode utilizar, em perspectiva e ortográfica. Como é um jogo 2D, então a gente vai usar a ortográfica, mas eu vou explicar um pouquinho a diferença dos dois para a gente ter uma noção. A projeção em perspectiva, olha lá, é a projeção que a gente está acostumado na vida real. Então, se existe dois objetos do mesmo tamanho, mas um está mais perto da sua visão e o outro está mais longe de você, então esse que está mais longe vai parecer menor do que aquele que está mais perto, certo? Isso é o normal em uma projeção em perspectiva. Por que isso acontece? Então vamos fazer aqui uma explicação. Imagine que aqui você tem a câmera ou a sua visão, ok? Façam de conta que isso aqui é a visão que você está vendo de cima, isso aqui. E faz de conta que você tem dois quadrados com o mesmo tamanho. Você tem dois quadrados aqui, ou dois cubos, ok? Se for em 3D, com o mesmo tamanho. Só que um está bem mais perto do seu campo de visão do que o outro. Então, na visão em perspectiva, esse cubo aqui, para você, vai parecer maior do que esse outro. Qual que é a explicação? Como é que a gente pode explicar isso? A gente pode explicar da seguinte forma. Faz de conta que aqui, essa linha aqui em cima, é a linha de... É o plano de projeção, ok?
Por que que esse vai parecer maior do que esse? Porque a projeção de cada um desses objetos aqui vai ser dado de acordo com o ângulo da câmera ou da sua visão. Então esse pixel dessa ponta aqui desse cubo, ele vai ser projetado nessa parte aqui do seu plano de projeção. Esse outro pedaço, que é esse outro pixel aqui, essa outra parte do teu cubo, que é a parte mais distante que você vai poder ver do teu objeto, vai ser projetado lá... Olha lá, nem cabe aqui no plano de projeção, né? Ok? Vai ser projetado aqui. Em outras palavras, esse seu cubo, numa projeção, no seu plano de projeção, ele vai ocupar todo esse espaço aqui, ó. Então ele vai ter uma projeção bem grande. Por outro lado, esse outro cubo ou quadrado, né? Quando ele for projetado lá no plano de projeção, então esse pixel mais distante à esquerda vai ser projetado aqui, e o outro pixel mais distante à direita vai ser projetado aqui. Olha como a projeção no plano de projeção é menor, percebe? Então, esse é o efeito que a gente tem da perspectiva. Um cubo que está bem mais perto do observador, né, da câmera aqui no caso, o cubo que está mais perto, ele vai ter uma projeção bem grande, e o que está mais longe uma projeção menor, ok? Então é assim que funciona a projeção em perspectiva. Agora, como é que funciona a projeção ortográfica? Na projeção ortográfica, não importa a profundidade, não importa a distância que um objeto está do seu observador, o tamanho dele vai ser sempre o mesmo. Por quê? Porque a projeção agora é dada de forma perpendicular ao plano de projeção. Então, essa parte do cubo aqui vai ser projetado de forma perpendicular ao plano de projeção. Esse outro extremo, ele também vai ser projetado, olha lá, paralelo ao plano de projeção. Em outras palavras, esse cubo aqui, ele vai ser projetado nessa parte aqui da sua projeção, do seu plano de projeção. Okay? Então ele vai ter esse tamanho. Esse outro cubo, da mesma forma, a projeção dele não é mais sobre o ponto de vista não é mais pontual, né? Agora ele é feito de forma paralela ao plano de projeção. Então, se eu fiz aqui a projeção certinha, né, que eu estou aqui no olho, então claro que não vai ficar muito certinho, mas se você reparar, ó, agora a projeção dos dois cubos, não importa a distância dele do observador, vai ter aqui o mesmo tamanho no seu plano de projeção. Tudo bem? Que é o que normalmente a gente faz, normalmente o tipo de projeção que a gente usa em jogo 2D, porque não importa a profundidade, tá bom? Então é isso, novamente. Projeção em perspectiva. A noção de profundidade é importante, quanto mais distante do observador, menor vai ser o objeto, ok? E tem também um outro efeito de paralaxe que vai acontecer numa projeção em perspectiva. O efeito de paralaxe é aquele efeito que a gente percebe quando a gente está numa estrada de carro. A gente olha o que está perto do carro, parece que está passando bem rápido, e aquilo que está bem longe parece que está passando bem devagar. Isso é o efeito de paralaxe, ok? Muito bem. No plano, na projeção ortográfica, já não existe mais esse efeito de paralaxe, e não importa mais a distância do objeto ao observador, o tamanho desse objeto vai ser sempre o mesmo. Okay? Então isso que é importante aqui antes da gente começar. Só para eu mostrar para vocês, olha lá, eu vou colocar aqui projeção ortográfica. Esse retângulo aqui na projeção ortográfica representa os limites da tela. Okay? Então eu vou colocar aqui dois cubos para vocês terem uma ideia. Tá? Vou colocar aqui também uma luz para a gente poder enxergar. Vou colocar dois cubos. Os dois têm o mesmo tamanho. Os dois têm o mesmo tamanho. Só que o que eu vou fazer? Um deles eu vou colocar bem mais longe, ó.
Então o dele está bem mais distante do observador, que é a câmera. Tá? Só que vejam, como a projeção eu coloquei ortográfica, os dois estão do mesmo tamanho, por causa daquela explicação que eu dei. Se eu mudar a câmera, a projeção de ortográfica para perspectiva, reparem agora, deixa eu voltar aqui, pronto, ortográfica. Olha lá, deixa eu executar. Olha lá, os dois estão do mesmo tamanho na projeção ortográfica, ok? Se eu mudar a projeção para perspectiva, reparem que agora o que está mais distante parece menor do que o que está mais perto, ok? Só para mostrar com um exemplo real aquela explicação que eu dei. Joia? Então isso é importante para a gente, porque a gente vai usar a projeção ortográfica. Não é uma regra fixa, ok? Tem jogo 2D que a gente prefere usar a projeção em perspectiva mesmo, porque a gente quer de propósito essa impressão de profundidade e o paralaxe. Mas normalmente a gente usa a projeção ortográfica. Da mesma forma, se a gente for fazer um jogo 3D, a gente também normalmente usa a projeção em perspectiva, porque a gente é um jogo 3D, você quer a noção de profundidade. Mas às vezes é interessante a gente usar a projeção ortográfica, por exemplo, em jogos isométricos, que são aqueles em que a câmera está acima do chão, num ângulo mais ou menos de 45 graus, como o Diablo. Normalmente esses jogos eles são em projeção ortográfica. Por quê? Porque o problema da perspectiva é o seguinte, imaginem que o personagem vai passar perto de uma casa. Então, isso aqui, visto de cima, é o telhado da casa. O que acontece? Se a gente tiver em perspectiva, o telhado está mais perto da câmera. Então, o telhado vai parecer maior do que o chão, do que a base da casa. Então, a base da casa vai estar menor. E em que isso reflete no meu jogo? Reflete o seguinte, se o meu personagem, que é uma bolinha, chegar perto da parede da casa, se ele ficar grudado perto da parede da casa, ele vai acabar sumindo, porque o telhado vai cobrir o personagem. E você provavelmente não vai querer esse efeito. Por outro lado, se eu usar a projeção ortográfica, tanto o teto da casa quanto a base da casa, eles vão estar no mesmo tamanho. Então o meu personagem, quando grudar, quando ficar colado perto da parede, ele vai estar aparecendo, o telhado não vai cobrir o personagem, ok? Então normalmente jogos de visão isométrica, você quer que a projeção não seja em perspectiva, seja ortográfica, mesmo que o jogo seja 3D, tá bom? Então, em resumo, normalmente, jogo 2D você usa a projeção ortográfica e normalmente, jogo 3D você usa a projeção em perspectiva. Mas, às vezes, isso pode ser mudado, não é uma regra fixa, tá bom? Então, isso é o começo, isso é o básico aqui para a gente começar a trabalhar com o nosso jogo. Agora, vamos colocar a mão na massa de fato mesmo, vamos criar o nosso jogo. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso personagem, a nossa navinha. Tudo bem? Então, como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente tem que escolher uma textura ou fazer uma textura que vai representar um desenho que vai representar a sua nave, ok? Aqui no nosso caso, para facilitar a nossa vida, a gente vai pegar uma imagem com fundo transparente. Então, normalmente é PNG, mas não é regra, é mais para facilitar a gente aqui. E eu vou importar para o Unity essa textura. Eu já baixei de antemão, então eu só vou precisar importar. Existem várias formas de fazer tudo que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar primeiro a forma mais, talvez não a mais rápida, mas para mostrar o que está acontecendo por trás. E depois eu mostro como é a forma mais rápida. Então, para eu importar a minha imagem, o que eu faço? Eu vou aqui nessa janela dos assets, que são as coisas que eu vou utilizar no meu jogo. Vou apertar o botão direito. Vou vir aqui em Import New Asset. E vou escolher
a textura que eu peguei, a imagem que eu vou usar. No meu caso é a Enterprise aqui, ó, esse cara aqui. Tá aqui a minha textura, tudo bem? Tem uma forma mais rápida? Tem várias formas de fazer isso. Por exemplo, eu posso ir lá onde está a minha figura e só arrastar para cá, ó, tá? Dá na mesma. Então tá lá. Agora, isso é só uma textura, tudo bem? Mais nada. Agora o que eu tenho que fazer? Se eu quero ter um objeto, se eu quero ter uma nave lá na minha cena, eu tenho que criar um objeto do jogo, um Game Object. Esse Game Object ele tem um material e a esse material eu aplico uma textura. Então a ideia é essa, a textura vai no material, esse material vai no Game Object. Então os passos para eu fazer isso são, venho aqui em Game Object, como é um jogo 2D, eu vou em 2D e escolho Sprite. O que é uma Sprite? Sprite, antigamente, né, quando foi criado esse termo era usado para qualquer imagem na tela que vai se mover. Isso é uma Sprite. Hoje em dia, seja 2D ou 3D, hoje em dia a gente costuma utilizar isso só para jogo 2D, ok? Mas Sprite é um objeto que vai se mover, é uma imagem que se move. Eu vou dar um nome, então eu vou chamar de PC, ok? Player Character, personagem do jogador. E aí, quando eu clico no meu personagem, repare, ele tem aqui um componente chamado Sprite Renderer. Por quê? Porque eu criei ele como sendo uma Sprite. Aqui em Sprite, tem esse espaço aqui. Eu vou pegar a minha textura e colocar essa textura aqui, ó. Então eu vou arrastar ela e trazer para cá. Pronto. Agora o meu Game Object tem essa textura aqui. Tá bom? E aqui, como eu falei para vocês, ó, esse aqui é o material padrão dele. Joia? Como eu escolhi esse objeto como sendo uma Sprite, então o material dele é do tipo Sprite, ele já vem com o material padrão. Joia? Então é isso. Esses são os passos para eu criar minha nave. Eu fiz dessa forma para vocês entenderem como funciona. Eu poderia também escolher a minha textura clicando nesse círculozinho aqui, ó. Você clica no círculo e escolhe a textura que você quer escolher aqui nessa janela. Tudo bem? Agora, esses são os passos para você criar. Mas eu posso fazer direto. Eu posso pegar essa textura aqui direto e arrastar para cá. Só que veja, automaticamente, por trás, o Unity vai estar criando um Game Object. Aí ele vai pegar essa textura e relacionar ao meu Game Object. Ok? Então isso está sendo feito por trás, por isso que eu mostrei da outra forma primeiro, para vocês entenderem o que está acontecendo. Bom, essa minha nave ficou muito grande, vou renomear ela, PC. A minha nave ficou muito grande, eu quero que ela fique menor, então eu tenho que mudar a propriedade escala. E a escala faz parte do componente transform. Então eu vou vir aqui na escala e vou colocar, por exemplo, 0,5, 0,5. Pronto. Ficou de um tamanho adequado. Está aqui. Outra coisa importante no Unity é como manipular os objetos na cena. Então reparem que a gente tem vários botões aqui. A gente vai usar esses 4 agora. Tudo bem? Cada um desses botões ele tem um atalho no seu teclado. Então esse é o Q, esse é o W, esse é o E, esse é o R e assim por diante. O T, Y e U que a gente não vai usar agora. Para que serve esse primeiro? Esse primeiro aqui, esse primeiro botão, serve para eu alterar a disposição da minha cena aqui. Ó. Então se eu quero trazer ela mais para a esquerda, direita e assim por diante. O outro botão serve para eu fazer aqui a alteração da posição do meu objeto. E reparem que legal, se eu clicar só no eixo Y, não importa se meu mouse vai para a esquerda e direita, ele só se move para cima e para baixo. A mesma coisa no eixo X, ok? E se eu quiser mover para as duas dimensões de uma vez, eu clico aqui no meio e mudo no meio. Joia, eu vou colocar ele aqui embaixo. Maravilha! Então eu já tenho a minha nave e ela já tem uma textura muito bacana. Agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer ela se movimentar para a esquerda e direita. É o segundo passo aqui. Como é que eu faço isso? Tem duas formas diferentes de fazer.
Ou você pode simplesmente, pelo código, escrever lá, olha, translade de um ponto a outro em tantas unidades. Okay? Então, faça a translação para a esquerda ou para a direita de tantas unidades. Ou então eu posso usar a física. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever lá, olha, aplique uma velocidade horizontal no objeto de tantas unidades por segundo, por exemplo. Tá bom? A gente vai usar a física aqui. Cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens. Para o nosso jogo, tanto faz. Okay? O básico de você usar a física é que você não precisa se importar com simulações de física de uma forma geral. Okay? É só aplicar a velocidade. E você fazer só o translado, você está obrigando o objeto a se mover sem utilizar a física. Então, jogos como o Mario, por exemplo, o Mario World, ele não usava física. Então, o salto do Mario não era a utilização de uma força no sentido vertical de baixo para cima, por exemplo. Tá? Era simulado isso. E outros jogos usam física, então vai depender muito do que você vai querer fazer. A diferença básica entre um e outro é o seguinte, é quando você aplica a física, primeiro ele checa a física, checa se vai verificar se o movimento pode acontecer para depois fazer o movimento. Com a translação, ele força a translação, ele força o movimento para depois verificar se pode ou não. Então, quando você não usa a física e o teu objeto bater numa parede, pode ser que ele pareça que está quicando perto da parede, dependendo da velocidade, de quanto ele está se movendo. E com a velocidade isso não acontece, tá bom? Então, só isso, são pequenos inconvenientes, mas depende muito do que você vai fazer. Muito bem. Só um detalhezinho, ó. A câmera tem uma outra propriedade que eu esqueci de falar, que é o tamanho da câmera. O que é o tamanho da câmera? Reparem que a câmera ela já começa na posição 00, x0, y0. Então, ela está centralizada realmente no meio da cena. E aqui a profundidade dele é menos 10, porque a gente considera como profundidade zero onde vão estar os seus objetos. Então a câmera tem que estar um pouquinho para trás, um pouquinho afastada, para poder capturar o que está no plano zero aqui, na profundidade zero. Tá bom? E o que é esse size? O size é o seguinte, ó, reparem que da minha câmera até aqui embaixo eu tenho 5 quadradinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então esse size representa metade da altura da tua tela. Tá joia? E a largura? A largura depende da proporção da sua tela. Né? Então, se você está num monitor widescreen, 9 por 16, 10 por 16, 4 por 5, ok? Então, vai depender dessa proporção da tela. A gente vai voltar a falar um pouco dela depois. Joia? Então, vamos lá. Como eu vou aplicar física a esse personagem, a essa nave, então eu tenho que utilizar um componente que não está com ele por padrão. Para eu aplicar a física a um objeto, eu tenho que ter um corpo rígido nesse objeto. Okay? Então, para que serve o corpo rígido? Para poder sofrer a ação da física. Joia? Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui o meu personagem, está clicado aqui o PC. Eu vou vir aqui em adicionar componente e vou adicionar um componente que é o corpo rígido 2D, porque o nosso jogo é 2D. Tá? Então é importante que seja 2D. Pronto. Agora ele pode sofrer ação da física. Olha que bacana. Ó. Eu vou executar aqui o jogo e ele vai cair. Por que ele caiu? Porque ele está sofrendo ação da gravidade. Olha que bacana. Vou clicar nele aqui e ele vai descer de forma acelerada a 10 metros, praticamente a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, uma forma de eu evitar que ele caia é simplesmente vindo aqui na escala de gravidade e colocando o zero. Tá? Ele não vai mais cair. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele realmente não sofra a ação da gravidade, não sofra nenhum tipo de interação física no cenário do jogo, na minha cena de jogo. Por que isso? Porque se ele sofrer a ação da física e ele bater de quina, por exemplo, com outro personagem aqui, com a nave inimiga, ele vai começar a sair quicando aqui, sair rodopiando. E eu não quero isso, eu quero um jogo mais simples, que nem aquele jogo de Atari. Quando um encosta no outro, os dois são destruídos. Okay? Então eu não quero que ele sofra interação da física dentro do cenário. Como é que eu mudo isso? Todo corpo rígido
tem três tipos em 2D, tem três tipos de corpo. O dinâmico, que é justamente esse, ele sofre a interação da física no meu cenário. Então é como eu falei, tem a gravidade que vai puxar ele se a sua escala da gravidade for diferente de zero. Se ele bater de quina com outro objeto, ele vai sair rodopiando, ok? Então esse é o tipo de corpo dinâmico. O tipo de corpo cinético, ele não sofre interação da física na cena. Então, se ele bater de quina com outro objeto, não vai acontecer nada com ele. Ele também não vai sofrer ação da gravidade. Mas eu posso aplicar a física nele por meio do código. Então, eu vou lá, codifico no C# e mudo aí alguma questão de física. Por exemplo, eu adiciono a velocidade a ele. Tá? Então, esse é o tipo de corpo cinético. E o tipo de corpo estático é aquele que você usa para objetos que não se movem, parede, por exemplo, e objetos que não se movem na tela. Okay? A diferença para esses, e ele também você não vai aplicar a física nele via código. Okay? Quando você coloca ele como estático, ele tem algumas otimizações por trás quando você vai montar o jogo, ok? Então, sempre que ele realmente não se mover, coloque ele como estático. No nosso caso, a gente quer que ele se mova e não quer que ele sofra interação da física na cena. Então, vai ser cinético. Maravilha. Então, beleza. A gente já tem um objeto que pode sofrer ação da física, pelo menos pelo código. E é isso que a gente quer, porque a gente vai aplicar velocidade. Como é que então a gente agora tem que ir para o código. Como é que a gente faz para criar um novo código aqui? Bom, a gente aperta com o botão direito aqui em Assets, Create e C# Script. Ok? Está criado aqui o teu arquivo, eu vou dar o nome script pc. Tomem cuidado para não colocar espaço, por exemplo, script espaço pc, não façam isso. E aí, eu relaciono o meu script ao meu... Opa, travou aqui. Eu relaciono o meu script ao meu personagem aqui, ao meu GameObject. E agora, quando eu clicar no personagem, vai aparecer o script relacionado aqui. Tudo bem? Essa é uma forma de se fazer. A forma mais fácil é você adicionar componente, novo script, e aí dar um nome para ele. Ok? Eu fiz da forma um pouco menos rápida, né? Para a gente entender o que está acontecendo. O mesmo script eu posso relacionar mais de um GameObject, não tem problema, tá? Isso é muito comum acontecer, que não tem problema. E agora a gente vai codificar aqui, a gente vai mudar o nosso código. Vou clicar duas vezes nele, vai abrir o Visual Studio. E vocês percebam que já tem uma estrutura de um código. Então, para quem não está familiarizado com C#, esses dois pontos significa que o script ele herda de uma outra classe chamada MonoBehavior. É importante aí a gente conhecer um pouco de orientação a objeto. Okay? Quem trabalha com Java, isso aqui seria o extends do Java. Okay? E muito bem, ele também segue a mesma regrinha do nome da classe que o Java. Então, o nome da classe tem que ser o mesmo nome lá do arquivo. Então, se você mudar o nome da classe aqui, tem que mudar o nome do arquivo lá, tá? Melhor refatorar. E reparem que existem dois métodos que já estão criados aqui, o método start e o método update. Qual é a característica de cada um? O método start ele é executado assim que o jogo começa. Okay? Ele parece de início muito com o método construtor, mas não é a mesma coisa. O método construtor ele é executado quando o objeto é instanciado. O start ele é executado quando o jogo é iniciado. Às vezes o jogo iniciou, está lá a primeira tela do jogo aparece e os objetos já foram instanciados previamente, ok? Então há uma diferença aí. O método construtor, em resumo, ele sempre é executado antes do start, ok? Porque para ele ser executado, o objeto tem que já estar instanciado. Right?
Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem o nosso personagem, a nossa luz, que eu vou tirar, não precisa mais dela, e a nossa câmera. Não precisa de luz porque o jogo é 2D e as sprites não precisam de luz, ok? Então tá lá, ó. A gente tem esses dois Game Objects. Eles já, quando for executado o programa, eles já vão estar instanciados. Okay? Só que só quando aparecer a tela é que realmente o método Start vai começar. Então muito bem. A gente usa esse Start aqui normalmente para fazer alguma configuração inicial do jogo. E esse método Update, ele é executado a cada atualização de imagem na tela. Então é muito comum para quem joga videogame estar acostumado com essa terminologia, que é o FPS, são os frames por segundo. Então um jogo rodando muito bem, que a gente diz rodar liso, ele roda 60 frames por segundo. O que significa isso? Significa que a cada segundo 60 imagens são geradas sequencialmente, ok? Que dá a noção de movimento, de movimentação da tua tela. Que nem no cinema, você vai no cinema, então tem o rolo de filme passando lá, são normalmente acho que 24 imagens por segundo, que aí eles são colocados em sequência e aí dá a impressão de movimentação na tela, tá? De animação, ok? Então, um jogo muito bom, rodando muito bem, roda 60 frames por segundo. 30 frames por segundo já começa a incomodar. Acima de 60 a maioria das pessoas não percebe diferença, eu não percebo diferença. Tem jogo que roda 120 frames por segundo, dependendo da máquina e depende também do monitor, ok? A gente não vai falar sobre isso a fundo agora, senão a gente não chega até o fim do nosso curso. O importante é que o update é executado em toda atualização de tela. Então, se o teu jogo está rodando a 60 frames por segundo, o método update vai estar sendo executado 60 vezes por segundo, ok? Isso que é importante. Muito bem. Então, aqui nesse script, nesse código aqui, nessa classe, a gente vai fazer a aplicação da física para que a nossa nave se mova. O que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro detectar se as setas do teclado de esquerda e direita estão sendo pressionadas e, caso esteja, aplicar uma velocidade de acordo com a seta que você está apertando. Então eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Capturar teclas de seta para esquerda ou direita e depois disso aplicar velocidade horizontal no objeto, no Game Object. É isso que a gente tem que fazer. Bom, vamos lá. Como é que eu faço para capturar as teclas? Existe um método para isso. Esse método, que se chama getAxis, ele vai retornar um valor entre -1 e 1. Então, se você não estiver apertando nem a seta da esquerda nem a direita, esse método vai retornar um número 0. Então, 0 significa parado na posição horizontal. Se eu apertar a seta da esquerda, ele vai retornar um valor menor que 0 até -1. E se eu apertar o da direita, um valor maior que 0 até 1. Então, se eu apertar o da esquerda, ele não vai retornar -1 direto. Ele vai retornar menos 0,0 alguma coisa, aí um pouquinho mais, um pouco mais, um pouco mais, até chegar a -1. Mesma coisa o da direita, ele não vai retornar o valor 1 direto. Ele vai retornar 0,01, 0,0 alguma coisa e vai incrementando até chegar em 1. Então, esse efeito dá aquele efeito de arrasto da nave. Ok? Então, como ele vai retornar um valor entre -1 e 1, então eu vou criar uma variável para armazenar esse valor. Float x, porque é o eixo x, recebe input.getAxis. E aí eu escrevo aqui como argumento a palavra horizontal. Ok? Então ele vai capturar aí as duas teclas. Maravilha? Então, nesse ponto do código, o valor de x vai ser um valor entre -1 e 1.
E aqui eu tenho que aplicar a velocidade ao meu objeto. E aí é que é importante a gente entender e a gente fixar na memória como é que funciona um GameObject. Lembrando que um GameObject é composto por componentes e os componentes possuem as suas propriedades e as suas ações. Então, se eu quero aplicar uma velocidade, se eu quero alterar a velocidade do meu objeto, então essa velocidade ele é uma propriedade de um componente do meu GameObject. E qual é o componente responsável pela física nesse meu GameObject? O Rigid Body 2D. Tudo bem? Então, nessa linha de código, eu tenho que acionar a velocidade, eu tenho que alterar a velocidade do corpo rígido, do Rigid Body. Tranquilo? E aí que vem a pergunta, como é que eu faço para referenciar o corpo rígido de um objeto? Primeira coisa que eu tenho que fazer é criar a referência. Então, eu vou vir aqui na classe, vou criar a variável que vai representar a referência do corpo rígido. Então, private, rigid body 2D, não esqueçam do 2D. Vou dar um nome para a variável, RBD, por exemplo. Certo? E se eu começar o meu jogo agora, esse RBD vai estar valendo null, né? Porque ele não tem valor nenhum ainda. Então, aqui no start, e por que no start? Porque eu preciso criar referência, eu preciso dizer que esse RBD representa o corpo rígido uma vez só. Então, RBD recebe get component rigid, get component rigid body 2D, abre e fecha parênteses. Então vamos explicar essa linha aqui. Esse método, o método getComponent, com esse nome aqui, rigid body 2D, ele vai vai retornar para esse código o corpo rígido que está relacionado ao meu GameObject, ok? Então ele vai retornar para o código. E aí eu vou armazenar no RBD. Em outras palavras, a partir desse ponto, RBD representa aquele componente que eu adicionei lá no Unity. Tudo bem? Simples assim. E por que eu estou usando o getAxis no update? Porque a cada atualização de cena do jogo, eu quero verificar se o jogador está teclando as setas aqui de esquerda e direita. Bem, por isso que eu estou colocando no update. Okay? E agora é só aplicar a velocidade ao corpo rígido. Então, quem que está referenciando o corpo rígido? A variável RBD. RBD.velocity recebe, e agora a velocidade em 2D, ela é 2D, então ela tem dois eixos. Assim como no Java a gente tem o ArrayList, o Array e o Vector, aqui a gente vai usar o Vector 2. Por que 2? Porque são de duas dimensões. Eu não quero que ele se mova agora no eixo Y, só no eixo X. Então no eixo X eu coloco a variável X e no eixo Y por enquanto 0. Okay? E já é o suficiente para ele se movimentar. Não necessariamente na velocidade que a gente quer, mas ele já consegue se movimentar. Então eu vou salvar, Ctrl S, acabei de salvar. E vou voltar aqui no Unity. Quando ele salva, ele já compila direto. Okay? E vou executar o meu jogo, play. E reparem, se eu apertar para a esquerda, para a direita, ele vai para a direita. Se eu apertar para a esquerda, ele vai para a esquerda. Só que ele está indo muito devagar. Eu quero que ele vá mais rápido. Como é que eu faço isso? Crio um fator de multiplicação aqui de velocidade, certo? É só multiplicar esse x pela velocidade que eu quiser. Então eu vou aqui em cima, vou criar o public float velocidade recebe 10, por exemplo. E aí é só multiplicar essa variável velocidade aqui no meu vetor. Por que eu não coloquei x vezes 10 direto? Porque se mais para frente eu quiser fazer um refinamento aqui da velocidade, quiser mudar ela para testar, já tem a variável lá. O Vector 2, o legal aqui é que ele é bem alto nível na programação. Então, se eu quiser que os dois eixos sejam multiplicados pela velocidade, é só colocar aqui, vezes velocidade. Okay? Ele vai multiplicar tanto o x quanto o zero. Se eu quisesse que só o x fosse multiplicado pela velocidade, eu colocaria ele aqui.
aí esqueceria essa multiplicação aqui, tá bom? Eu vou deixar do outro jeito. Maravilha. E agora, dou um Ctrl S, não posso esquecer de salvar, e vou fazer o teste. Olha lá, está movendo numa velocidade mais bacana agora. Facinho. Uma coisa que é muito legal do Unity, dá uma olhada, olha que bacana. Como essa propriedade dessa classe aqui, ó, eu coloquei como público, olha que legal que acontece. Quando eu vou no Unity e clico aqui no meu personagem, porque esse código pertence a esse personagem, reparem que no script que eu criei, aparece aqui a propriedade velocidade. Olha que legal. Pelo fato de eu ter colocado o público lá, essa propriedade aparece aqui. E por que é legal ela aparecer aí? Porque eu posso fazer o refinamento, né? Eu posso fazer teste das propriedades em tempo de execução. Ó, eu estou executando com a velocidade 10. Ah, eu acho que 10 não ficou legal, vou colocar 20. Se eu trocar como 20 aqui, automaticamente vai ser alterado o valor daquela propriedade. Olha lá, agora vai ficar bem mais rápido. Muito bacana isso, né? Muito legal. Então isso ajuda bastante a gente em termos de produtividade, ok? Legal. A gente já conseguiu fazer a nave se mover utilizando física. Agora a gente vai fazer ele mover para cima e para baixo também. É a mesma ideia, né? Então eu tenho que capturar o teclado, as setas para cima e para baixo. Como é que eu faço? Muito parecido. Vou criar uma outra variável, que eu vou chamar agora de x. E agora o eixo que eu quero que ele seja verificado não é mais horizontal, é o vertical. E agora, esse y aqui, eu não posso esquecer de mudar aqui no meu vetor. Então agora eu quero mudar a velocidade tanto daquilo que está acontecendo nas setas de esquerda e direita, como nas setas de para cima e para baixo. Simples assim. Ok? Então eu vou fazer o teste agora. Olha lá, para cima, para baixo, esquerda, direita. Fiz o contrário, né? Esquerda, direita, para cima, para baixo. Joia? Então a gente fez aqui a nossa nave se mover. Agora eu quero fazer com que ele respeite os limites da tela. Então, se ele vier para cá, para a direita, eu quero que ele reapareça na esquerda. Se ele for para a esquerda, eu quero que ele reapareça na direita. Porque ele está indo embora, ó. Reparem. Vou desacoplar aqui, ó. E reparem aqui, ó. Então aqui é o jogo e aqui é a minha cena do... Olha lá. Ele está indo embora, ó. Okay? Se eu quiser voltar, eu tenho que esperar ele voltar para o campo de visão aqui da câmera. Tá? Então, vamos mudar isso. Novamente eu vou lá para o meu código e eu vou fazer o seguinte, olha, quando ele chegar nesse ponto aqui, reposicione ele nessa posição, simples assim. Eu poderia fazer isso da forma mais rápida, e não é a melhor, é vendo qual que é o limite aqui da tela. Ó. Então, se eu colocar ele nesse limite aqui, ó, reparem que ele mudou aqui, ó. A posição dele aqui, no eixo X, é 7,96. 8 é 8 para cá e menos 8 para cá. Por que está certinho 8 menos 8? Porque a minha câmera está na posição 0, 0. Ok? É por isso que eu posso pensar em um valor positivo aqui 8 e o mesmo, só que negativo, para o lado esquerdo. Tá? Qual que é o inconveniente disso? O inconveniente, pessoal, é porque isso só vai funcionar para um tipo específico de resolução, de proporção de tela, que no meu caso está 16 por 10. Mas e se eu estivesse trabalhando, por exemplo, num monitor cuja proporção é 16 por 9? Já não seria mais 8, seria 8,83, ok? Então eu tenho que verificar qual que é a minha proporção de tela e verificar qual que é a largura da minha tela. Tá? Então eu tenho que achar um jeito de calcular a largura na tela. A altura eu já sei. A altura é representada por esse size aqui, ó. Size 5, ok? Então, a altura é 5. E a largura? Agora eu tenho que calcular.
Como é que eu faço o cálculo? É fácil. Olha lá. Não precisava ter aberto. Mas tudo bem. É uma regrinha de 3 simples. Então, por exemplo, 5 unidades está para a proporção da minha tela aqui. Então, por exemplo, Game Object. Então, é 16 por 9. 16, obviamente, representa a largura e o 9 representa a altura, certo? Porque a minha largura dá para perceber aqui que é maior do que a altura. Então, o que representa o número 5 é essa proporção 9 aqui, ó, certo? Poderia ser o 5 por 4. Então, vamos lá. Ó. Meu 5 representa o 9. Assim como o x, que é o que eu quero calcular de largura, representa o 16, que é a largura. Então, uma regrinha de 3 aqui. Ó. O x vai ser igual a 5 vezes 16 dividido por 9, certo? Porque ó, 9x é igual a 5 vezes 16. Aí eu passo 9 dividindo para cá. Reparem então que isso aqui é mais... Eu posso escrever de forma genérica da seguinte forma. Ó. O x nada mais é do que o size da minha câmera vezes o 16 por 9, que é o quê? É a proporção da minha tela, que a gente chama de aspect ratio. Vou chamar aqui de aspect. Então, para eu calcular a largura, é só multiplicar o tamanho da altura da tela, que é o size, pelo aspect ratio, que é a proporção da tela. Bem simples, né? Então, é isso que eu tenho que fazer. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é criar uma variável que vai representar a largura. Height, float, largura. Okay. E vamos também aproveitar e criar uma variável para altura. Na prática, a gente normalmente não vai pensar em altura e largura no script da tua própria nave, tá? A gente vai fazer isso à parte em outro lugar. Mas aqui a gente vai fazer no próprio script, que a gente não está pensando em melhorar o código, deixar o código bonito. A gente tem que entender o que está acontecendo. Eu vou fazer o cálculo da altura e da largura no start, por quê? Porque eu só tenho que fazer isso uma vez, tá? Tenho que fazer isso no começo do meu jogo. A altura é fácil verificar, é o size da minha câmera. Como é que eu faço para recuperar o size da câmera? A gente usa camera.main, porque é a minha câmera principal, só tem ela, .orthographic size. Okay? Essa propriedade orthographic size vai retornar o número que está lá, que é o 5. E a largura? Largura, que era aquele meu x que eu fiz agora há pouco, é a altura vezes o aspect ratio. Como é que eu pego a proporção da minha tela, o aspect ratio? Camera.main.aspect. Pronto. Agora eu calculei a largura. Tudo bem? Claro que aí eu estou calculando metade da altura de fato da tela e metade da largura da tela. Ok? Então, voltando aqui, ó. A minha altura está representando 5, quer dizer, está representando a metade da minha tela aqui, da altura de fato. E a largura, por consequência, como eu estou usando metade só, a largura vai ser a metade da minha tela aqui. E por que eu só preciso da metade? Porque se eu tenho 5 unidades aqui, e a minha câmera está na posição 0, 0, eu só preciso saber, a partir desse 0, qual que é o valor da metade da tela para cá e da metade da tela para cá, tá bom? Por isso que eu estou calculando já direto a metade da altura e a metade da largura. Bom, e agora é só eu colocar um if no update. Então, olha lá, se a posição x da minha nave for maior do que a largura, que novamente a largura representa essa metade aqui, então se ele for maior que a largura, reposicione a minha nave em menos largura. Se a minha nave, a posição x dela, for menor que menos a largura, porque é do 0 até menos alguma coisa aqui, então reposicione a nave em mais largura, que vai ser aqui. Bom, então é um if bem simples. Se como é que eu acho a posição x? A posição
é uma propriedade que está dentro do componente transform. E como o transform é o único componente que está presente em todos os GameObjects, eu não preciso usar aquele getComponent. Ele já está aqui como padrão, tá? Que eu posso acessar ele diretamente. Então, transform.position.x for maior que a largura, reposicione ele. Então, transform.position recebe new vector 2. E agora, menos largura. E em que posição do eixo Y? Na posição que ele tiver da última vez lá. Okay? Como é que eu acho a posição dele? Transform.position.y. Tá? Puxa vida, por que eu não posso fazer direto aqui? Transform.position.x recebe menos largura. Porque não pode, ele não deixa eu acessar. Position é na verdade, esse x aqui é uma propriedade de position. Tá? Position é um vector 2. Okay? Então ele não deixa eu fazer isso direto. Eu tenho que mudar o vector 2 de uma vez. Ok? Else, if, agora para o outro lado, transform.position.x for menor que menos largura, então reposiciona ele do outro lado. Reposicione em mais largura, quer dizer, vai para a direita lá, né? E mantém a sua mesma posição no eixo Y. Joia? Então vamos fazer o teste aqui. Fechado. Joia. Olha lá. Veio para esse lado, veio para o outro lado. Muito bacana. Conseguimos fazer a nave se mover. Agora eu vou fazer algo mais ou menos semelhante para cima e para baixo. Então aqui, se ele for para baixo e chegar nesse limite aqui, não deixa descer mais. Se ele vier para cima e tentar passar da metade da tela, também não deixa. Okay? Da forma como eu vou fazer, ele vai ficar metade dele para fora. Tá? Não tem problema por enquanto. Eu não quero entrar em muito detalhe para não ficar muita informação. Mas nada me impede de eu pegar aqui qual que é a altura em unidades da sua nave, ok? E fazer esse cálculo aqui, para ele não ficar metade para fora. Então, vamos lá. Se a minha nave, a posição Y dela, for menor do que menos altura, por que menos altura? Porque aqui, o centro aqui representa 0. Então, a borda inferior representa menos altura, menos 5, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ok? Então, se o eixo Y se a posição Y da minha nave for menor do que menos altura, não deixe se movimentar. Ou então, simplesmente reposicione ele em menos altura. Okay? Se for maior do que 0, reposicione ele na posição 0. Eu posso tanto zerar a velocidade para ele não ir para cima, como simplesmente reposicionar ele aonde eu quero que seja o limite. Ok? Então vamos lá. Mais dois ifs aqui. Então, se transform.position.y for menor que menos altura, então reposicione ele, transform.position, recebe new vector 2. Qual que é a posição x? A posição x que ele estiver, eu não quero que isso seja alterado, certo? Vírgula, menos altura. Então, se reposicione no limite inferior da tela, é isso que eu estou falando. Se não, se a posição do y for maior que 0, que representa o meio da tela, então transform.position recebe algo muito parecido com essa linha aqui, né? 0. Okay?
Por que 0 no eixo Y? Porque novamente representa o meio da tela. Tá? Tem um pequeno inconveniente de fazer dessa forma, de mandar ele se reposicionar, mas não importa agora, é importante a gente fazer pelo menos o principal do jogo e refinar em outro momento. Olha lá. Tá? Maravilha. Então ele está bonito aqui. Está respeitando os limites do jeito que a gente quer. Maravilha. Então, para a nossa nave, a gente já terminou. A nossa nave está funcionando do jeito que a gente quer. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai criar os inimigos que vão aparecer aleatoriamente aqui em cima e descer. Ok? E eles vão descer. Então, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou criar um inimigo só. Só vou criar um, que vai servir de referência para os demais. Então, como é que eu faço? Mesmo passo. Primeira coisa, importa a textura dele, cria um GameObject para ele, cria um corpo rígido para ele, para eu aplicar velocidade, crio o script e dentro do script eu vou referenciar esse corpo rígido e falar para aplicar uma velocidade de cima para baixo. Esse é o resumo. Então, vamos lá. Primeiro passo, importar a textura do inimigo. Eu vou usar aqui também de StarTech, ave de rapina. Vou criar o meu GameObject. Novamente, eu crio um GameObject que representa uma sprite e relaciono essa textura ao meu GameObject. Ou eu posso fazer de uma vez só. Tá lá. Bom, vou renomear NPC. Right. E agora o que eu vou fazer? Eu vou primeiro mudar o tamanho dele, que eu estou achando ele muito grande. Vou colocar 0.7 mais ou menos, por 0.7, ok? Aqui ficou um tamanho razoável. E agora o que eu faço? Reparem que ele está orientado para cima, né? E eu quero que ele desça. Então eu não quero que ele desça de ré. Então eu tenho que mudar a orientação dele. Uma forma que eu poderia fazer é rotacionar ele. Então se eu apertar esse botão aqui, ou a tecla E, é só fazer a rotação aqui no eixo que eu quero, que é, por exemplo, o eixo Z dele. Ó. Eu faço a rotação dele aqui. Tá? Claro que às vezes é meio complicado você fazer aqui manualmente, então eu posso vir aqui em rotação e trocar a rotação dele como 180, por exemplo. Joia? Essa é uma forma de se fazer. Por que eu não gosto de fazer dessa forma? Porque reparem que quando eu rotaciono o objeto, a orientação do eixo dele também muda. Então o que acontece? Quando você muda a orientação dele, isso pode te dar algum inconveniente. Então se eu mandar ele transladar numa posição, se eu mandar essa nave aqui transladar no eixo Y num valor positivo, ele vai para cima. Se eu mandar esse objeto transladar no eixo Y num valor positivo, o positivo dele é para baixo, porque a orientação dele está para baixo. Ok? Já a velocidade não. A velocidade se eu aplicar uma velocidade positiva no eixo Y, tanto esse quanto esse vão para cima. Então, dependendo do que você quer fazer, ele vai utilizar a orientação do GameObject. Dependendo do que você quer fazer, ele vai utilizar a orientação da cena. E isso pode gerar confusão. Então, se você não quiser ter esse tipo de confusão, a gente tem uma outra forma de aplicar, de fazer essa rotação da textura sem rotacionar o eixo dele. Como é que eu faço? Ó, voltei aqui. Clicando no NPC, no seu inimigo, é só vir aqui em Flip e falar, olha, Flip no eixo Y. O que é esse Flip? Reparem que agora mudou a orientação da textura, mas a orientação do objeto continua a mesma. Tá? Então essa que é a vantagem aqui. Mas depende do que você quer, tá? Nada impede de você fazer a rotação, não é um crime, ok? É só que elimine esse tipo de inconveniente caso você venha a ter. Então esse flip, ele simplesmente rotaciona só a textura. Ele dá a gente chama de flip quando a gente faz vira ele do outro lado, ok? Tá lá, tá feito. Agora eu quero criar um corpo rígido para ele, para aplicar a velocidade a ele. Então, com o NPC clicado aqui, eu venho em adicionar componente, adiciono um Rigid Body 2D. E tá lá. Novamente, eu não quero que ele saia rodopiando.
eu quero que ele, e nem que ele sofra ação da gravidade. Então eu vou colocar o corpo dele como cinemático. Joia? Maravilha, ele está pronto já para eu criar o código. Então vamos criar o código, olha lá. Vou clicar aqui no NPC, vou dessa vez adicionar como componente aqui, new script, vou escrever script NPC e aperto o botão e aperto o Enter. Reparem, quando eu apertei o Enter, ele criou o script aqui nos assets e automaticamente já está relacionado com o NPC, eu não preciso arrastar. Tá? Essa é a vantagem de vir aqui em Add Component, ao invés de criar aqui em Assets, Create, C#, depois clicar aqui e arrastar para lá. Tá? Essa que é a vantagem. Maravilha. Agora que eu criei o NPC, o script dele, eu vou clicar 2 vezes e fazer o meu código. Então, novamente, a primeira coisa, eu vou criar a velocidade dele, a variável velocidade, que eu vou colocar como 5, e vou criar a referência ao rigid body dele. Aqui eu vou de fato criar a referência. Get component, rigid body 2D. Então, a partir desse ponto, a variável RBD representa aquele componente rigid body 2D. E agora é só aplicar a velocidade. Olha que bacana. No outro script do meu personagem, eu fiz a velocidade aqui no update. Por quê? Porque a cada update eu quero ver se o jogador está apertando a seta. No meu caso aqui da nave inimiga, eu quero que ele desça uma velocidade constante. Então basta que eu altere a velocidade dele uma vez só. rbd.velocity recebe new vector 2. Eu quero que ele desça no eixo x. Então é menos velocidade, porque eu quero que ele vá para baixo, vírgula 0, perdão, no eixo x é 0, porque eu não quero que ele se movimente na horizontal, e o y é menos velocidade, porque eu quero que ele vá para baixo, tá bom? E por que basta eu alterar a velocidade dele uma vez? Porque como o jogo ele não vai ter ação de resistência do ar nem nada, então basta que a velocidade dele seja aplicada uma vez só. É que nem se eu estiver no espaço e aplicar uma velocidade a um objeto no espaço. Ele vai manter aquela velocidade até ele bater em alguma coisa, certo? Diferente da gente estar na atmosfera da Terra. Se eu aplicar uma velocidade a um objeto, o vento o ar vai gerar resistência sobre esse objeto, uma hora ele vai parar, ok? Além dele cair no chão por causa da gravidade, lógico. Joia? Então é por isso que basta uma vez só aplicar velocidade a ele. Vamos ver se funcionou. Vamos lá. Ó, tá descendo. Joia. Então funcionou. Uma outra coisa que eu quero, veja, ele desce. E aí, o que acontece quando ele desceu? Reparem, ó, vou voltar aqui para a cena. Ó. Ele continua descendo, ó, tudo bem? E como eu quero que daqui a pouco apareçam várias naves aparecendo aqui e descendo, eu tenho que dar um jeito em quem já desceu, porque daqui a pouquinho o meu jogo vai estar com muitos objetos de jogo sendo instanciados aqui, sendo criados e continuando na memória. Então eu quero que esse meu personagem, esse inimigo, seja destruído quando ele chocar com a nave, que depois a gente vai ver como é que faz colisão, mas que ele também, se ele não colidir com a nave, que ele seja destruído depois que ele passa do canto inferior da tela, ok? Então como é que eu faço para fazer a destruição dele? Como é que eu faço a destruição no objeto? Simples, né? Em resumo se a posição y do meu objeto for menor que menos a altura da câmera, então destrua o objeto. Simples assim. Vamos fazer isso. Primeira coisa, descobrir a altura da câmera. Por isso que é legal a gente fazer essa altura uma vez só. Em outro código, né? Para não precisar ficar fazendo em todo o script. Aqui, ó. A altura representa camera.main.orthographic size. Opa. Orthographic size. Ok? E aí aqui no update eu verifico se transform.position.y
for menor que menos altura, então destrua-se. Como é que eu faço para destruir ele? Destroy this.GameObject, ok? Então o GameObject desse objeto. Quem conhece orientação a objetos sabe que o this representa, né, o GameObject deste que está sendo executado. Tá? E a gente sabe que isso não é necessário, não é necessário nesse caso. Tá? Então eu posso colocar só GameObject. E pronto, ele vai se destruir se ele passar do limite inferior da tela. Olha lá. Errei. Vamos ver o que eu fiz aqui de errado. Ele já está aqui embaixo, né? Isso que eu fiz de errado. Então vamos lá. Ó, reparem que ele foi destruído porque ele não aparece mais aqui no hierarchy. Repararam que legal? Ó, vou executar de novo, só que eu vou colocar agora na cena. Ó. Sumiu, foi destruído. Bacana, né? A gente já descobriu como destruir. Agora que a gente descobriu como destruir, a pergunta é: como é que eu faço para que ele seja gerado várias vezes? Várias vezes. No meu jogo aqui, ele já existe quando o meu jogo começar. Eu não quero que ele exista já. Eu quero poder criar vários, um a cada 1 segundo, por exemplo, em posições aleatórias aqui no eixo X. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: esse NPC ele representa um GameObject. O que eu quero fazer é criar um modelo do que é uma nave inimiga, e falar: olha, agora crie objetos a partir desse modelo. A gente usa o termo instanciar, então instancie objetos a partir de um modelo de inimigo, joia? Que em jogo a gente chama também de respawnar. Então eu quero que respawne inimigos a partir de um modelo. Então a primeira pergunta é: como é que eu faço para criar um modelo de uma nave inimiga? É bem tranquilo. Clica aqui no seu GameObject e arrasta ele para Assets. Quando arrastar, reparem que ele até mudou de cor, virou azul aqui, ó, e criou o modelo aqui. Em Unity a gente chama um modelo de GameObjects, a gente chama um modelo de prefab. Tá? Então o que é prefab? É um modelo de GameObjects. Ele não é um GameObject, ele é só um modelo que vai servir para eu criar vários GameObjects. Tudo bem? E por que ficou azul? Porque agora esse cara aqui, esse inimigo, ele representa um objeto criado a partir desse prefab. Eu posso até apagar ele agora, ó, deletei, e posso colocar vários aqui, ó. Coloco outro aqui, coloco outro aqui. Então esses daqui são GameObjects, são instâncias, tá? São GameObjects que foram criados a partir desse modelo que a gente chama de prefab. Maravilha. Joia. Então, muito bem. Agora eu quero saber como é que eu faço para instanciar um objeto a partir deste modelo em uma posição aqui em cima. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é instanciar um objeto, um só. Depois a gente vê como faz vários. Bom, para eu instanciar vários objetos, eu preciso de um código para isso. Eu não posso usar o código do NPC, porque não existe um GameObject NPC aqui. O meu código, os scripts que vão ser executados, por exemplo, o script do PC, só vai ser executado porque existe um GameObject aqui. E aqui eu não tenho na minha cena nenhum NPC para executar código. O código não vai ser executado a partir do asset direto. Tá? Tem que ter um GameObject aqui. Então, e eu também não vou fazer com que os objetos sejam instanciados a partir de um script que esteja aqui no personagem. Né? O script do meu personagem deve servir para fazer coisas só para o personagem. Né? É questão de modularizar, de estruturar bonitinho aqui o código. Então eu vou criar um outro GameObject, um controlador de respawn. Vou criar um outro GameObject que não vai ter textura nem nada. Esse GameObject vai ter um script
E esse script vai ser o responsável por controlar as aparições das naves aqui, que a partir de agora eu vou chamar de respawn das naves. Tá? Então eu vou criar um controlador de respawn. Vamos lá. GameObject, create empty. Por que empty? Porque ele não precisa ter textura, não precisa de nada. Tá? Vou chamar ele de controller respawn. Posso dar o nome que eu quiser. E esse GameObject, que vai ser o responsável por controlar os respawns das naves, é um script. Eu vou criar um script para ele, para esse script fazer isso. Então vamos lá. Adicione um componente, novo componente, script respawn. E é nesse script que eu vou pedir para respawnar. Bom, o que esse script vai fazer? O script, de começo, eu só vou instanciar um objeto de NPC a partir daquele modelo. Para eu referenciar esse prefab, como é que eu faço? Eu tenho que ir lá no meu script e criar uma referência àquele modelo de naves. Então eu vou criar aqui, ó, public ou private, tanto faz. Aqui no meu caso eu vou colocar como público, GameObject NPC. Pronto. Então essa variável vai representar um modelo de inimigos. Então ele vai representar o prefab. Ok? E agora, só que se eu executar o programa, o NPC vai valer, a variável vai valer nulo. Né? Eu quero que ele referencie aquele objeto. Como é que eu faço? Eu posso carregar, falar, o NPC recebe, e aí eu carrego o prefab aqui, ou eu posso fazer direto lá na IDE do Unity. Olha lá. Quando eu clicar aqui em controlador de respawn, vai aparecer NPC. Agora eu venho aqui no meu NPC e arrasto para cá. Ó. Agora aquela minha variável vai representar esse prefab aqui. Bacana? Bem legal, bem alto nível isso, né? A gente não precisa se preocupar tanto com código. Só um detalhe, ok? Para o pessoal que, principalmente o pessoal que já programa, a gente pode ter um pouco de confusão. Esse NPC, essa variável, eu criei ele como GameObject. Mas, como eu referenciei ele a partir dos assets, a partir de um prefab, então esse NPC que vai estar sendo referenciado, ele não é um objeto da cena do jogo. Ele representa um prefab. Ele não representa uma instância, ele representa um prefab. Se eu tivesse pego aqui, por exemplo, um NPC que está aqui na hierarquia, ou mesmo o PC e arrastasse para cá, essa variável ia representar aí sim uma instância, um objeto. Tá? Então, resumindo, neste momento, aquela minha variável NPC do código não representa um objeto, ele representa um prefab, um modelo de objetos. E aí, a partir desse modelo, eu vou instanciar vários inimigos. Tá bom? Isso é importante ter essa noção. Então, como é que eu faço para instanciar um só? Eu só quero instanciar, por enquanto, um inimigo. Então, a primeira coisa eu quero aleatoriamente gerar um valor entre menos largura e mais largura, para que meu objeto no eixo X seja instanciado, seja respawnado em algum valor aleatório aqui. Tá? Então, primeira coisa, eu vou precisar da altura e da largura de novo. Então, public, largura, eu vou fazer direto, tá? Não vou criar a altura. Float, largura, porque vocês já entenderam a ideia, não vou precisar ficar criando variável que não preciso agora. Largura recebe camera.main.orthographic size vezes camera.main.aspect. Ok? Então eu já fiz direto, ao invés de criar a variável altura, eu já fiz direto aqui. Agora, como é que eu faço para gerar um valor aleatório entre menos a largura e mais a largura? Então, float posição x recebe random.range menos largura, vírgula, largura. Então, esse método range da classe random, ela vai gerar um valor aleatório entre menos a largura
mais ou menos, né, entre menos 8 mais ou menos e 8 aqui no meu exemplo, tá bom? Esse random, ele é uma classe da Unity, tá? Não é a classe do C# lá que vem system.random, ok? Beleza, então ele vai gerar um valor aleatório. Agora como é que eu faço para instanciar? Instantiate aqui o meu NPC, que ele está referenciando um prefab, então estou falando assim, ó, instancie um objeto agora a partir do modelo prefab. Na posição, em uma determinada posição, vou criar a posição à parte aqui para ficar fácil de ler depois, tá? A posição é um vector 2, então posição recebe new vector 2, a posição x vai ser o pos x, tá? E a altura é a altura da câmera lá, então é camera.main.size, orthographic size. Ok? Se quiser botar aqui um mais um para ele ficar um pouco acima da borda, pode ser também. Tá? Se eu colocar direto, ele vai já ser respawnado com metade do corpo para dentro. Então eu botei um mais um para ele ser respawnado um pouquinho acima da tela. Tudo bem? Então, instantiate npc, vírgula, posição, vírgula, quaternion.identity. O que raio é esse quaternion.identity? Esse terceiro... Opa! Errei aqui, não é position, posição. O que é esse quaternion.identity? Isso aqui representa a rotação. Então, em qual rotação que eu quero que ele apareça? Eu não quero que ele rotacione. Tá? Mas por que eu coloquei quaternion.identity? Porque é o seguinte, no Unity, internamente, ele não usa a posição euclidiana, ele não usa radianos, nada disso. Ele usa um outro sistema de rotação, que é o quaternion. O quaternion ele é um sistema numérico que é uma extensão dos números complexos. E alguém descobriu que usando números complexos, você consegue rotacionar um objeto bidimensional. E aí alguém descobriu mais para frente que se eu usar uma extensão de números complexos, eu consigo também rotacionar um objeto tridimensional, ok? Então o quaternion ele é um sistema numérico que se usa para fazer rotação de objetos. Qual que é a vantagem dele? A vantagem é que ele não gera um efeito chamado gimbal lock, que é uma trava que pode acontecer quando você rotaciona os 3 eixos de uma vez. Tá? Também não vou entrar em detalhes aqui, mas é bem interessante olhar por fora o que é esse quaternion. O importante é, apesar do quaternion ele não ser muito intuitivo, você usar a rotação usando o radiano, por exemplo, é muito mais intuitivo. Por outro lado, o quaternion a gente não precisa se preocupar muito com o cálculo do que está acontecendo por dentro. A gente acessa métodos e o quaternion direto e fica invisível para a gente. A gente, como desenvolvedor, não precisa normalmente trabalhar com os cálculos de quaternion. Tá? A gente não precisa se preocupar com que isso não precisa assustar a gente. Tá, mas tudo bem, eu entendi que quaternion é um sistema numérico que serve para rotacionar objetos tridimensionais. Mas o que significa quaternion.identity? Identity é a matriz identidade. Quando você multiplica uma matriz pela identidade, o resultado é a própria matriz. Então o que eu estou falando é, multiplique a rotação original do NPC pela matriz identidade. Em resumo de 5 minutos que eu estou explicando, o que eu estou falando é, não rotacione. Tá? Coloque na posição original do teu objeto. Tudo bem? Simples assim. Bom, então se eu executar agora, ele deve instanciar, se eu não cometi nenhum erro, ele deve instanciar um objeto só. Vamos lá. Olha lá, instanciou um pouquinho à esquerda da sua nave. Se eu executar de novo, um pouquinho à direita. Então percebam que ele está aleatório. Olha lá, bem à esquerda. Ok? Bem no meio. Então tá jóia. Eu consegui instanciar um só. E eu vou fazer o que? Eu vou pegar esses 4 códigos aqui, e colocar num outro método. Então, vou chamar de respawn. Não. Só respawn. Autocomplete. E vou criar um método aqui, Então,
private void spawn. Ok? Só organizei o meu código aqui, mas ele está fazendo exatamente as mesmas coisas que deveria fazer. Essa largura aqui, eu vou tirar daqui, porque eu só preciso que isso seja feito. Não, vou deixar aqui. Vou tirar. Vou colocar aqui em cima. Então, dá na mesma, vai funcionar do mesmo jeito. O que eu quero fazer agora? Eu quero que esse meu método seja executado a cada, por exemplo, 1 segundo. Ok? Então, a cada 1 segundo executa ele. Então, a cada 1 segundo vai ser instanciado um novo objeto lá, um novo NPC. Como é que eu faço isso? O Unity ele tem um método que chama invoke repeating. Esse cara aqui, ó. Esse invoke repeating, ele vai executar um método a cada tantos segundos, certo? Então, como é que eu faço para usar ele? Eu coloco aqui o nome do método que eu quero executar a cada tantos segundos, spawn. O próximo argumento representa depois de quantos segundos que começou o jogo. Então, o jogo começou agora, eu quero que ele comece a respawnar só daqui a 3 segundos, eu boto lá um valor, tá? Então, eu vou colocar 0, quer dizer, começou o jogo, eu quero que ele respawne. E agora o próximo argumento é de quantos em quantos segundos você quer que ele repita essa execução. Então, a cada 1 segundo. Então, lendo de novo. Assim que o jogo começar, eu quero que seja executado o método respawn a cada 1 segundo. Vamos lá. Vamos ver se funciona, se não comete nenhum erro. Olha que bacana. Está sendo executado. Joia? Muito legal. Já está começando a ficar com cara de jogo mesmo, né? Muito bacana. Agora o que eu quero fazer? Eu ainda não quero me preocupar com colisão, com quem colide em quem. Eu quero fazer o tiro da minha nave. Okay? Então como é que eu faço o tiro? Veja, com aquilo que vocês já conhecem, já dá para fazer um tiro. Eu vou criar um objeto aqui que representa um tiro. Vou criar um script para ele ir se movimentando para cima. Quando ele passar dessa borda superior, eu quero que esse tiro seja destruído para não ficar um monte de tiro na memória. Joia? E é basicamente isso. Aí depois eu vou criar um prefab a partir desse tiro. E eu quero que esse tiro seja instanciado só quando apertar o espaço. Então veja, a gente já tem conhecimento para fazer isso. Só que agora eu vou só acrescentar uma coisinha que a gente ainda não tinha aprendido antes, que é trabalhar com tilemap. Ao invés de eu importar aqui a textura do meu tiro, e aí eu vou importando cada objeto que eu tiver, cada textura for um arquivo diferente, o que eu vou fazer é outra coisa, eu vou organizar essa minha textura. Então, uma forma de organizar é o seguinte, ao invés de ter um arquivo para cada textura, é eu criar um arquivo só para várias texturas que eu quero usar no meu jogo. Ok? Um arquivo só, para várias texturas. Esse arquivo eu chamo de tilemap. E aí, lá dentro do jogo, eu especificar, olha, de dentro desse arquivo, de dentro dessa textura, o meu tiro vai ser essa partezinha aqui de cima do meu arquivo. Então eu vou pegar só uma figura da minha textura e usar, ok? Isso é vantajoso em termos organizacionais, quer dizer, você tem um arquivo só para várias texturas que você vai utilizar, e por questão de performance também. Então você carrega menos arquivos durante o teu jogo, é um arquivo só, e em termos de memória isso é vantajoso também, ok? Então vamos lá, primeira coisa, eu vou importar esse tilemap. Como é que eu faço? Eu já tenho ele baixado, né? Então eu vou importar new asset. Vou importar esse mapa aqui, que é o meu tilemap. Você pode baixar algum outro tilemap que você queira, ou uma textura só e usar uma textura só também não tem problema. Tá? E olha lá que legal. Esse meu tilemap, eu vou abrir ele aqui. Eu chamei de mapa. Olha lá.
ele é um arquivo com vários tiros diferentes, ok? Só que é um arquivo só. Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer com que o Unity detecte, identifique que cada uma dessas imagens é uma figura diferente. Ok? Como é que eu faço isso? Eu tenho que dividir, eu tenho que fatiar, o termo correto é fatiar cada um desses objetos isoladamente. Como é que eu posso fazer isso? Eu poderia colocar cada um, criar uma tabela de tantas linhas por tantas colunas e disponibilizar eles geometricamente bem distribuídos e aí avisar para o Unity, olha, divide isso aí em X linhas e X colunas, tá? E aí o que tiver em cada célula dessa tabela ele considera como sendo uma imagem só. Ou eu posso fazer automático. Se eu tiver o fundo transparente, que é o meu caso aqui, e cada objeto tiver separado um do outro, eu posso automaticamente falar para o Unity resolver o problema. Fala assim, ó, pegue cada objeto que está separado aqui e transforme isso numa imagem que eu possa utilizar. Ok? Então vamos lá. Como é que eu faço para o Unity identificar que cada figurinha aqui vai ser uma imagem? Reparem que se eu clicar aqui no triângulo, ele considera tudo como uma coisa só. Eu quero que cada imagem possa ser usada individualmente. Então vamos lá. Vou clicar aqui no mapa. Reparem que o tipo de textura dele por padrão é sprite. E o modo do sprite dele é single, único. Eu vou mudar para múltiplo. Então eu estou falando o seguinte, ó, esse sprite representa várias imagens, ok? Vou aplicar aqui, ó, vou apertar o botão Apply. E agora eu vou no Sprite Editor. Vou clicar aqui em Sprite Editor. E agora é a hora que eu vou pedir para o Unity fatiar, né, separar cada imagem. Por enquanto é tudo uma coisa só para ele. Como é que eu faço para separar em várias imagens? Eu venho aqui em Slice, é um botãozinho pequenininho aqui em cima. Seleciono o tipo que eu quero, que é automático, mas poderia ser, né, em tabela. Então automático. E aperto Slice. Ok? Às vezes eu tenho que esperar um pouquinho, dependendo do computador. E agora, ó, se eu apertar o Ctrl, vocês vão reparar que cada figura está tem um quadrado aqui, ó, para cada uma delas. Significa que ele identifica cada um desses objetos como uma figura só. Ok? Ele fez isso automaticamente para a gente. Muito bacana. Não esqueçam de apertar esse botão Apply para aplicar o fatiamento que ele fez, o Slice, né? Pode demorar um pouquinho às vezes pode demorar até alguns minutos, ok? Dependendo do computador e dependendo do tile map, às vezes o tamanho dele é muito grande, ele demora para resolver. Agora eu posso fechar a janela. E agora olha que legal, quando eu clicar aqui no triângulo, cada uma daquelas figuras cada uma dos desenhos virou uma figura que eu posso reaproveitar. Eu vou escolher aqui um desenho como sendo tiro. Vamos ver um desenho legal. Ó, vou escolher esse vermelho aqui, ó. Mapa 217. Vou colocar aqui. Ele vai ficar muito pequeno, então eu vou mudar o tamanho dele. Vou mudar para, vamos tentar 2x2. 2x2 ficou um tamanho bom. Então agora o objetivo é criar só um tiro e fazer dele o meu modelo, o meu prefab. Tá? Então eu vou chamar ele de tiro. Vou criar um script para ele subir. Então para ele subir eu preciso adicionar um rigid body 2D. Olha lá, rigid body 2D. O tipo de corpo dele vai ser cinemático, que nem eu fiz nos dois outros casos. E vou criar um script para ele, ó. Add component, new script, script tiro. O que esse meu script tiro precisa? Ele precisa movimentar o tiro para cima e destruir o tiro quando ele chegar na borda superior. É isso que ele precisa. Então vamos lá.
Vou abrir o script tiro, criar aquilo que eu preciso aqui. Então, public void float velocidade. Vamos dizer que a velocidade é 5. Criar uma referência ao rigid body. Essa é só uma variável que não tem valor nenhum. Agora ele vai passar a referenciar mesmo o rigid body. A partir desse ponto. E agora aplicar uma velocidade a ele. Então rbd.velocity recebe meu vector 2. No eixo x eu não quero que ele se movimente, só no eixo y. Então, velocidade. É positivo porque ele vai para cima. E no update, verificar se ele passar do limite superior da tela, destrua. Se transform.position.y for maior do que a altura, e a altura é camera.main.orthographic-size, então destrua-se. Destroy this.GameObject ou direto GameObject. Okay. Então, se eu não esqueci de nada, se eu não cometi nenhum erro, o código é esse aqui, ó. Vou deixar ele aqui visível. Se quiser apertar a pause aí no vídeo para copiar, está aqui. Right? E vamos testar para ver se está funcionando. Então, está funcionando e ele foi destruído, ó. Não aparece mais ele aqui, tá vendo? Legal. Agora eu quero criar um modelo a partir dele, um prefab a partir dele, e aí só instanciar ele quando apertar o espaço. Então, primeiro, criar o prefab. Escolhe o tiro aqui e traz ele para Assets. Pronto, criei o prefab. Agora que eu criei o prefab, eu não preciso mais desse tiro, desse GameObject. Vou apagar ele no botão del. Ok? E agora eu quero instanciar só quando apertar o espaço. O tiro vai sair da onde? Vai sair da nave. Então a gente pode pensar que é a nave que está atirando. Então eu posso fazer esse tratamento de instanciar o tiro a partir do script da nave. Faz muito sentido isso. Tá? Então eu vou abrir aqui o script e vou escrever aqui embaixo. Se eu apertar espaço, instancie um objeto. Para eu instanciar um tiro, eu tenho que ter a referência ao tiro. Então eu vou criar aqui a referência. Ó. Public object tiro, certo? Essa variável vai representar o meu prefab. Agora eu vou relacionar o prefab a essa variável. Como é que eu faço isso? Como eu coloquei público aqui, quando eu voltar no Unity e escolher o meu personagem, o tiro vai aparecer aqui, ó. Para ele aparecer, pessoal, às vezes demora um pouquinho para aparecer. Se ele demorar demais é porque você provavelmente esqueceu de salvar o teu código lá, tá? Então ele não compilou, não aparece aqui. Agora eu vou arrastar o tiro para cá e pronto, aquela variável lá do script, ela realmente vai estar referenciando o meu prefab. Agora eu volto aqui. Vou lá no meu update e coloco se eu apertar a tecla de espaço, então input.getKey, eu vou escolher getKeyDown. Qual a diferença entre getKeyDown, getKey e getKeyUp? O getKey, sem mais nada, enquanto você estiver apertando ele vai retornar verdadeiro, um valor verdadeiro, quer dizer, estou apertando. Isso é interessante você usar o getKey quando você quer fazer um tipo de metralhadora ou rapid fire, que a gente chamava antigamente. Só que não é o que você quer que ele tenha que pressionar o espaço. Então o getKeyDown, ele funciona da seguinte forma: quando você estiver pressionando para baixo, ele vai retornar um valor verdadeiro. Só que se você continuar pressionando, aí ele retorna falso. Então ele só captura quando você pressionar para baixo. E o getKeyUp,
ele, enquanto você pressionar para baixo e mantiver apertado, ele não vai identificar nada. Só quando você soltar o espaço ou qualquer que seja a tecla, aí ele vai retornar verdadeiro, tá? Então, em resumo, eu quero usar o getKeyDown. Eu quero que ele só verifique quando eu pressionar para baixo. Então, quando o getKeyDown, né, quando o que eu estiver apertando for o keycode space, então instantiate, o tiro na posição que a minha própria nave estiver, então transform.position, sem rotacionar nada, então quaternion.identity, ok? Vai ter um inconveniente, a navinha, o tiro vai estar saindo do meio da nave e não da ponta. Então, se eu quiser mudar isso, eu tenho que fazer um ajuste fino, né? O XD, o Y dele tem que ser um pouquinho acima daquilo que ele está, da posição original dele. Tá? Mas, novamente, não estou preocupado aqui em fazer ajuste fino, estou preocupado em fazer o grosso, em fazer o jogo funcionar, ok? Então, vamos lá. Caso não tenha cometido algum erro, deve funcionar. Vamos ver. Ó que bacana, ó. Agora ele atira. Quando você apertar espaço, ele vai atirar. Agora está faltando um som, porque o tiro tem que ter um som. Senão você não tem aquela sensação de retorno, né, do tiro. Como é que eu faço para incluir um som? Primeira coisa, eu vou importar o som do tiro. Então vamos ver se eu tenho um som de tiro aqui. Olha lá, eu já tenho o som. Aqui embaixo está aqui dentro de sons, senão você pode pegar na internet qualquer som de tiro. Tá? Eu vou usar esse aqui, ó. Vou usar esse tiro. Shoot one. Então eu vou importar ele, ó. Import new asset, shoot one. E ele importou. Está aqui a imagem nada, está aqui o som. Se eu apertar o play aqui no canto inferior direito, como é que eu faço para executar o som? O som vai sair da nave, ok? Poderia ser do próprio tiro, mas eu vou pensar em termos de nave. Então, quando eu apertar o espaço, é para tocar este som. Só isso. Em resumo apertou o espaço, naquele if mesmo que eu criei, além de instanciar um tiro, tocar o som. Como é que eu faço para tocar um som? Eu tenho que adicionar um componente audio source a algum objeto, no meu caso vai ser a própria nave. Então eu vou adicionar um audio source, olha lá, add component, audio source, que é a fonte de áudio, ok? Esse audio source tem várias propriedades legais, você pode colocar som estéreo, dá para fazer bastante coisa. O que importa para a gente é esse audio clip. O audio clip representa o arquivo de som que eu quero que toque. Então eu vou pegar o som aqui e arrastar até o audio clip. E aí, é o mesmo padrão de programação. Lá no código da minha nave, eu tenho que referenciar o audio source para o audio source tocar o arquivo que está nele lá, aquela propriedade audio clip. Reparem que a gente tem um padrão aqui. Se eu quero alterar a velocidade, então eu tenho que referenciar o rigid body e alterar a velocidade do rigid body. Se eu quero tocar um som, eu tenho que pegar o componente de som, que é o audio source, referenciar ele e mandar ele tocar. É sempre esse padrão que a gente vai seguir. Bom, outra coisa que eu quero, eu não quero que ele toque o som assim que o jogo começar. Então eu vou desabilitar esse play on awake aqui. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir lá no script do meu personagem, referenciar o audio source e mandar tocar quando apertar o espaço. Primeira coisa, como é que eu faço para referenciar? Vocês já sabem, é a mesma coisa do rigid body. Eu vou criar aqui um private, só que para o audio source agora. Eu não vou chamar de áudio, que áudio é uma palavra reservada, eu vou chamar de som. Tá? Aqui no start eu vou criar a referência de fato, então som, recebe, get, component. Reparem que como é relativamente fácil você trabalhar com Unity, né? Tem um padrão aí, audio source. A partir desse ponto
a variável som representa o componente audio source, e quando apertar o espaço é só mandar tocar, play, som.play, ok? Então aqui, ó, quando apertar o espaço, antes mesmo de instanciar, eu mando tocar som.play. Simples assim. Se quiserem dar pausa no vídeo para copiar esse trecho de programa, ok? Ó, tem essa parte que é importante e tem essa parte aqui que é importante, que é criar ele aqui e gerar referência aqui, criar referência aqui. Okay? E aí quando eu for executar, ó, ele sai com som, ok? Eu só quero fazer, antes de terminar essa primeira aula do curso, eu só quero melhorar um pouco esse método. O método update começou a ficar muito poluído, ó, tem muita coisa dentro dele. Então vamos melhorar ele um pouquinho. Ó. Vou tirar essas linhas aqui que representam a verificação das bordas, tanto a esquerda e a direita como em cima e embaixo, e vou colocar dentro do método verificar bordas. Okay? Então vou criar um método verificar bordas aqui fora dele, né? Private void verificar bordas. E aí eu coloco o código aqui. Joia? Agora ficou melhorzinho. Opa, bordas, verificar bordas. Errei aqui. Pronto. E vou fazer a mesma coisa para esse cara aqui, ó. Vou tirar ele daqui e vou criar um método chamado tiro. Private void tiro. Coloco ele aqui, ok? Então o meu update fica mais limpo, né? Reparem. Não posso colocar tiro porque já tem um método chamado, já tem uma variável chamada tiro. Então, verificar tiro. E aqui eu vou chamar ele de verificar tiro. Pronto. Olha lá, o update fica mais legal. Eu sei que eu tenho que fazer a velocidade dele, verificar as bordas e verificar o tiro. Fica mais fácil aqui de você ler um método, tá bom? Então é isso, pessoal. Na aula de hoje é isso. Na próxima aula a gente vai trabalhar com o efeito de colisão, então como é que faz para colidir um objeto com outro, fazer a tela inicial, uma tela inicial de iniciar ou sair do jogo, ok? E fazer o fundo rolante.